Graça e paz, amados. Antes de nós trazermos a mensagem de hoje, eu gostaria de pedir a você que está inscrito em nosso canal, que compartilhe os nossos vídeos, dê o seu like. O seu like é muito importante e ajuda no crescimento do nosso canal e também nos ajuda a levar 100 milhões de almas ao conhecimento da palavra de Deus, pois esse é o nosso maior objetivo. E você que ainda não é inscrito em nosso canal, inscreva-se e nos ajude a alcançar este propósito que certamente agrada ao coração de Deus. Queridos, eu quero meditar com você na mensagem de hoje com o tema Sem misericórdia você não será salvo. Esta mensagem Deus me deu de uma forma muito interessante. Eu tive um sonho e neste sonho eu conversava com um homem e este homem me dizia que eu precisava pregar esta mensagem porque muitos estão se enganando, achando que vão para o céu, achando que estão salvos, quando na verdade deixam de praticar algo muito importante, que é a misericórdia de Deus para com os outros, para com o seu próximo. Abra sua Bíblia comigo no livro de Lucas, no capítulo de número 6, versículo de número 36, que diz: tenham misericórdia dos outros, assim como o Pai de vocês tem misericórdia de vocês. Queridos, eu não sei se vocês sabem, mas no Brasil, isso são dados do IBGE, e esses dados nos dizem que 14 mil igrejas, 14 mil novas placas denominacionais evangélicas são abertas no Brasil. E muitas dessas igrejas, irmãos, elas abrem com o argumento de que eles não conseguiram andar não conseguiram andar juntos, não conseguiram se entender, e usam um texto que está em Atos capítulo 15, do versículo 37 ao versículo 39, que relata a separação de Paulo e Barnabé. E esta separação, eu posso afirmar a vocês que ela não foi da vontade de Deus. Não era vontade de Deus que Paulo e Barnabé deixassem de fazer a obra juntos. Por quê? Aqui em Atos, capítulo de número 13, eu vou ler para você, versículo de número 2, diz o seguinte, olha o que está escrito aqui. Certa vez, quando eles estavam adorando o Senhor e jejuando, o Espírito Santo disse: separem Barnabé e Paulo para mim, a fim de fazerem o trabalho que eu os chamei para fazerem. Queridos, se o Espírito Santo separou Paulo e Barnabé para a obra, então como é que eu posso afirmar, como é que eu posso usar isto para me dar sustentação, para eu me separar do meu irmão, para eu simplesmente, como dizem o ditado popular, chutar o balde, andar sozinho e deixar aquele que o Senhor colocou ao meu lado para fazer a obra, argumentando, dizendo que até mesmo Paulo e Barnabé se separaram, até mesmo Paulo e Barnabé deixaram de andar juntos, quando na verdade isso não foi da vontade de Deus. Queridos, isto que aconteceu entre Paulo e Barnabé aconteceu por falhas de Paulo. E eu encontro aqui pelo menos duas falhas de Paulo. A primeira, Paulo não orou, Paulo não consultou a Deus para saber se era da vontade do Senhor que ele de fato fizesse a viagem que ele convidou Barnabé para fazer. Está em Atos capítulo 15, versículo 36. E quando o homem não consulta a Deus, quando o homem não fala com o Senhor acerca dos seus projetos, acerca do que ele quer fazer, irmãos, a tendência do homem fracassar, a tendência do homem se decepcionar é muito grande. Eu conheço a história de dois homens que Deus os uniu, Deus fez com que eles se tornassem amigos. E certamente a obra de Deus, ela ganhou muito com esta amizade. Mas um desses homens, um dia tomou uma decisão. E esta decisão, ele disse inclusive em público, que ele havia tomado esta decisão sem orar.
E por causa desta maldita decisão, este homem trouxe prejuízo não apenas para a amizade que havia sido criada por Deus, porque esta amizade ela foi simplesmente desfeita, mas como também isso trouxe prejuízo para a obra de Deus. Isso trouxe prejuízo para o reino de Deus. Haja visto os comentários, haja visto que este homem ele passou a suscitar dúvida com relação ao aquele que Deus havia colocado para ser seu amigo. Ele então começou a suscitar dúvida no coração das pessoas acerca deste homem. Queridos, você lembra de Josué? Josué capítulo 9. A Bíblia diz que os gibeonitas ouviram falar de tudo que Deus estava fazendo através de Josué. Eles ouviram falar do grande sucesso que Josué estava tendo diante dos inimigos. E então os gibeonitas fizeram um plano. E o plano foi que eles deveriam enganar Josué. E eles chegaram diante de Josué, contando uma história para Josué, dizendo: olhe, quando nós saímos da nossa terra que era tão distante, a nossa roupa era nova, os nossos calçados eram novos e agora eles estão gastos. E disseram: veja que o nosso pão estava quentinho quando nós saímos, agora está bolorento. Os nossos odres eram novos e agora estão velhos. E tudo isso porque nós viemos de uma pátria, de um lugar muito distante. E na verdade, a Bíblia diz que eles estavam próximo ao acampamento dos israelitas. Mas porque Josué não consultou a Deus, Josué não orou ao Senhor, não perguntou ao Senhor se de fato aquelas pessoas estavam falando a verdade. Então Josué ele fez um acordo com os gibeonitas. Isso certamente trouxe uma grande consequência para o povo de Deus. Queridos, eu vejo aqui a primeira falha de Paulo. Paulo não orou, Paulo não consultou a Deus. Simplesmente ele convidou Barnabé para voltar aonde eles tinham ido, visitando os irmãos para saber se os irmãos estavam bem. Mas Paulo, ele não perguntou ao Espírito Santo se de fato ele deveria ir. A outra falha que eu encontro aqui em Paulo, irmãos, é que Paulo não deu a João Marcos, porque a contenda dele com Barnabé é porque Barnabé queria levar João Marcos, que tinha ido com eles na primeira viagem. Porém, João Marcos havia deixado eles no meio do caminho. E agora Paulo, ele não dá para João Marcos o que ele havia recebido de Barnabé, que era misericórdia. A Bíblia diz em Atos capítulo 9, versículo de número 27 ao 28, a Bíblia diz que quando Paulo se converte, ele vai para Jerusalém e ele tenta se juntar ao grupo dos apóstolos. Mas os irmãos não acreditavam em Paulo. Os irmãos tinham medo de Paulo e sabiam que Paulo perseguia a igreja. E a Bíblia diz então, no versículo 27 do capítulo 9 de Atos, que Barnabé foi ajudar Paulo. Barnabé então apresentou Paulo para os discípulos. Barnabé então deu testemunho a respeito da obra de que Paulo estava fazendo, de como Paulo havia se convertido, de como Paulo estava agora falando do Senhor Jesus. Mas Paulo, nesse momento, ele não teve a mesma misericórdia que Barnabé teve com ele não teve com João Marcos. Já pensou, irmãos? Se não fosse Barnabé, Paulo teria até se juntado aos apóstolos, mas não teria sido tão fácil assim, porque as pessoas não acreditavam nele, as pessoas tinham medo dele. E Paulo, então, ele não teve misericórdia de João Marcos. Quando eu olho aqui para Colossenses, capítulo 4, versículo 10, eu vejo Paulo citando João Marcos e eu começo então a compreender que Paulo, ele se arrependeu daquela atitude. Paulo compreendeu o que Jesus disse em Mateus, capítulo 5, versículo 7, que aquele que não tratar os outros com misericórdia também não receberá misericórdia da parte de Deus. Irmãos, infelizmente muitas pessoas estão usando a palavra de Deus para sustentar as suas teses e, infelizmente, muitos não têm misericórdia dos outros, muitos abandonam os outros, muitos, infelizmente, até mesmo deixam de fazer a obra do Senhor juntos e usam como argumento Paulo e Barnabé.
E Barnabé, certamente, a Bíblia não relata todo o diálogo entre ele e Paulo, mas eu fico imaginando Barnabé dizendo: Paulo, você precisa ser um pouco mais misericordioso, você precisa ter um pouco mais de misericórdia. Irmãos, eu tive um sonho há algum tempo atrás com um grande amigo. Eu chegava na igreja desse irmão, desse pastor, e as pessoas estavam, os membros da igreja, alguns membros da igreja, estavam anotando o nome de pessoas, e essas pessoas iam viajar, e esta viagem era para o céu. E sabe quando eu não sei se você já foi, você deve saber que quando uma agência de passagem, por exemplo, as pessoas ficam sentadas ali à frente do computador, não é? Anotando o nome das pessoas e emitindo o bilhete de passagem. E no sonho era assim. Os membros daquela igreja estavam emitindo o bilhete de passagem e essas passagens eram para o céu. E eu perguntava por que o pastor fulano não está aqui. E o homem batia a mão no meu ombro e dizia: ele não está aqui porque ele não soube exercer perdão e misericórdia. Irmão, eu fiquei preocupado com esse pastor. Eu confesso que na época que eu tive esse sonho, eu fiquei assim meio sem entender, porque eu não conseguia entender o porquê. Mas ao passar do tempo, eu vi algumas situações acontecer, eu vi algumas coisas acontecendo. Aquele pastor afastando pessoas dele, pessoas que não concordam com o que ele pensa, pessoas que divergem dele de alguns pensamentos, de algumas situações, e ele simplesmente afasta as pessoas dele. Queridos, isso não é misericórdia, isso não é perdão. Naquele sonho que eu tive, aquele homem disse para mim o seguinte: filho, muitos não conseguem compreender que Deus deu ao ser humano a capacidade de pensar, a capacidade de raciocinar, a capacidade de fazer suas escolhas, a capacidade de decidir, a capacidade de entender, de ter as suas revelações também dada pelo Senhor. Mas às vezes, irmão, é mais fácil a gente afastar as pessoas que não concordam conosco. É mais fácil nós abandonarmos as pessoas que divergem de nós. Mas isso não é misericórdia. Isto não é misericórdia. Quando nós olhamos para a Bíblia, irmão, e nós vemos Jesus nos ensinando o Pai Nosso, você já parou para pensar que muitas vezes nós oramos o Pai Nosso e nós condenamos a nós mesmos, porque nós pedimos perdão ao Senhor. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E muitas vezes nós somos mentirosos, não falamos a verdade, porque nós pedimos perdão, mas nós não perdoamos, nós não exercemos misericórdia para com as pessoas que precisam de misericórdia. Em Lucas capítulo 17, versículo 4, Jesus disse que se o nosso irmão pecar 7 vezes contra nós, nós devemos perdoar 7 vezes durante o dia. E aí nós vamos ver Jesus cometendo uma hipérbole. O que é uma hipérbole? Um exagero. Quando Jesus disse ali em Mateus capítulo de número 18, a partir do versículo 21, quando Pedro pergunta: Senhor, quantas vezes devo perdoar o meu irmão que pecar contra mim? 7 vezes? Jesus disse: não, Pedro, não apenas 7, mas 70 vezes 7. Eu fico pensando Pedro perguntando: Senhor, eu devo perdoar 7 vezes? Como se Pedro estivesse dizendo: tá vendo, Jesus? Eu sei. Tá vendo, Jesus? Eu compreendo. Eu sei, Jesus, que nós temos que perdoar o nosso irmão 7 vezes. Jesus: não, Pedro, não só 7, mas 70 vezes 7. Imagine, irmão, alguém pecando contra você o dia inteiro. Imagine no café da manhã alguém tendo que pedir perdão para você porque havia pecado contra você ao levantar. E de repente, às 9 horas da manhã, alguém chega com você e diz: irmão, me perdoe, eu estava errado. Imagine meio-dia, alguém sentando à mesa com você e tendo que pedir perdão a você novamente por um erro. Imagine às 3 da tarde, no lanche da tarde, no café da tarde, as pessoas, alguém tendo que te pedir perdão novamente porque pecou contra você novamente. Agora imagine na hora do jantar, a pessoa te pedindo perdão novamente. Imagine antes de dormir. Irmão, você como ser humano vai dizer: para aí, meu irmão. Para aí, dá um tempo aí, meu irmão.
Você não se toca, você não se manca, ô meu irmão, o que está acontecendo? Você é normal? Você tem algum problema mental? Né? Essa seria a atitude nossa como seres humanos. Mas Jesus, ele comete aqui essa hipérbole. Por quê, irmão? Ele nos mostra o tamanho da dívida que nós tínhamos para com Deus. Ele nos mostra o tamanho do pecado, quantos pecados nós tínhamos e nós não podíamos pagar. Nós não podíamos, irmãos, de forma nenhuma, e o Senhor nos perdoou. E o Senhor teve misericórdia de nós. E muitas vezes nós agimos exatamente o contrário contra o nosso irmão. Você conhece, eu não quero aqui me deter nesse texto, Mateus capítulo 18, do versículo 23 ao versículo 31, você conhece a história do servo mau que não teve misericórdia do outro, enquanto ele recebeu misericórdia da parte do rei. Queridos, nós precisamos pensar e refletir sobre isso. Nós precisamos urgentemente, irmão, consertar, sabe, irmãos? Em Mateus capítulo 18, do versículo 15 em diante, Jesus vai dizer o seguinte: se você sabe que o teu irmão tem algo contra ti, vai ter com ele e leva uma ou duas testemunhas. Se o teu irmão não te ouvir, leva. Não, primeiro você vai só. E se o teu irmão não te ouvir, leva uma ou duas testemunhas. Se mesmo assim ele não te ouvir, leva a igreja. Se assim ele não te ouvir, considera o publicano, ou seja, considera o pecador. Jesus até disse que você pode até excluir ele da igreja. Mas, queridos, tem pessoas que estão fazendo o contrário. Tem pessoas que estão decidindo, estão julgando, condenando e ainda dando a sentença através do telefone, através do WhatsApp, através das redes sociais, deixando de cumprir aquilo que Jesus disse. Se o teu irmão tem algo contra ti, vai conversar com ele, vai resolver o teu problema com ele. Queridos, um certo dia eu estava orando e o Senhor me levou a meditar em Mateus capítulo 5, versículo 23 em diante. E Jesus me disse que muitos estão dando oferta, muitos estão dando dízimos, muitos estão pregando, muitos até estão ganhando almas para Jesus, muitos estão até fazendo a obra, porém, irmãos, estão deixando de cumprir este mandamento. Tenham misericórdia uns dos outros. Porque se nós não tivermos misericórdia uns dos outros, nós não receberemos misericórdia. Tiago capítulo 4, versículo 12. Tiago vai nos dizer que no juízo a misericórdia triunfará. Tiago vai dizer também que aqueles que não têm misericórdia no juízo não receberão misericórdia. Queridos, eu confesso a vocês que a cada vez que eu falo desse tema, eu sou impactado pelo Senhor. O Senhor fala comigo muito sobre isso. Irmãos, nós precisamos cumprir com aquilo que Jesus nos mandou fazer. Queridos, eu fico imaginando, irmãos, aquele rico lá de Lucas capítulo 16, eu gosto muito de citar essa passagem, e eu fico analisando aquele homem que por muitas vezes ele teve a oportunidade de ter misericórdia de Lázaro e ele não teve. Irmãos, muitos até têm confundido uma passagem quando Jesus disse lá em Mateus capítulo 25, a partir do versículo 31, que a Bíblia diz que quando Jesus vier, ele reunirá as nações, do lado esquerdo ele colocará os bodes, do lado direito ele colocará as ovelhas. E ele dirá para aqueles que estão à sua esquerda: eu estive com fome e você não me deu de comer. Eu estive nu, você não me vestiu. Eu estava estrangeiro, você não me hospedou. Eu estava preso, você não foi me visitar. Eu estava doente, você não foi me ver. Senhor, mas quando foi que nós deixamos de fazer isso ao Senhor? Cada vez que você deixou de fazer um dos pequeninos que crê em mim. Irmãos, Jesus não está dizendo que você deixou de fazer isso quando você deixou de ajudar um mendigo, quando você deixou de ajudar um morador de rua. Não me interprete mal, não estou dizendo que você não tem que ajudar essas pessoas. Mas Jesus está dizendo ali, se referindo ao seu irmão na fé.
Jesus está ali se referindo aos nossos irmãos em Cristo. Eu lembro de uma experiência que eu tive agora essa semana, eu já até contei em outro vídeo, de um rapaz que xingou Jesus, de um rapaz que disse para mim que ele estava usando droga, ele estava vivendo daquela forma porque ele escolheu viver assim, ele quis viver assim. Paulo disse a Timóteo que aquele que não cuida dos seus é pior do que o ímpio. E quando Paulo está dizendo isso, ele não está dizendo apenas de alguém da sua família biológica, não. Ele está dizendo da sua família na fé. Paulo, ele disse que primeiro nós devemos cuidar dos irmãos, dos domésticos da fé, para depois nós cuidarmos das pessoas de fora. Lembram de Atos? Lá em Atos, a Bíblia diz que quando os irmãos se reuniam no alpendre de Salomão, a Bíblia diz que os ímpios, a Bíblia diz que as pessoas de fora, elas não tinham coragem de se juntar, porque tamanho era o poder de Deus, tamanho era o amor que existia entre os irmãos, entre a igreja, e aconteciam coisas tremendas. Mas hoje, irmãos, o que nós estamos vendo, infelizmente, denominações divididas. Hoje, nós andamos nas ruas, e nós conseguimos encontrar em uma única rua até 5 denominações. E tudo isso por quê, irmãos? Por causa da falta de misericórdia, falta do perdão, problemas mal resolvidos, pessoas que brigaram com o pastor, ou pessoas que foram rejeitadas pelo pastor, se acharam no direito de abrir uma nova congregação, se acharam no direito de abrir um novo ministério, e aí começam a ensinar coisas que Deus não mandou ensinar. Irmãos, eu fico pensando o que é misericórdia para muita gente. Misericórdia é eu abrir uma rede de ministério, uma rede de igrejas, e nessas igrejas eu obrigar os pastores de cada congregação ter que enviar para a sede do ministério 30%, o dízimo dos dízimos. E se não enviar, são excluídos. Misericórdia é fazer com que o irmão que muitas vezes não pode participar de um encontro de casais porque ele não tem dinheiro, o encontro é dentro do templo, mas ele tem que pagar R$100, então se ele não tem R$100, ele não pode participar. Um dia desse, uma irmã me contou que ela não podia participar de um retiro da igreja onde ela congrega. E o pastor disse para ela: irmã, não seja por isso. Não seja por isso, a senhora vai participar do retiro, depois a senhora paga. Não tem problema, fica pendurada a sua conta, depois a senhora paga. Eu pergunto, isso é misericórdia, irmão? Isso é amor, irmãos? Será que isso é misericórdia do irmão? Queridos, um certo amigo, um certo irmão me disse que participou de um encontro de casais, e nesse encontro de casais, eu estou em dúvida se eram 30 casais ou se eram 50 casais. Mas a verdade era que cada casal tinha que pagar R$600 para participar desse encontro. Eu pergunto, e o casal que não tinha condições de pagar? Eu digo, isso é misericórdia, irmãos? Será que isso é misericórdia? Agora imagine 50 pessoas pagando R$600 cada casal. Quanto não foi arrecadado nesse encontro de casais? E será que todo esse dinheiro foi revertido em prol deste evento? Queridos, será que misericórdia é isso? É a irmã Mariazinha, que não pode participar da festa das irmãs, porque ela não tem dinheiro para comprar saia, não tem dinheiro para comprar ou para mandar fazer a blusa. Ela não pode participar porque ela não tem dinheiro. Isso é misericórdia, irmãos? Será que é misericórdia, irmãos, a gente andar falando dos outros nas redes sociais? Será que é misericórdia eu julgar o irmão, eu condenar o irmão e mesmo assim eu andar difamando o irmão? Irmãos, eu fico pensando, se no passado existisse Facebook, WhatsApp, YouTube, se existissem as redes sociais que existem hoje, irmãos, os apóstolos teriam sofrido muito mais, os irmãos do passado teriam sofrido muito mais. Queridos, vamos refletir sobre esta palavra, vamos refletir sobre esta mensagem. Será que de fato nós estamos vivendo a misericórdia do Senhor? Irmãos, Jesus, quando ele morreu para nos reconciliar com Cristo. E é inevitável terminar esta mensagem sem lembrar de Pedro. É inevitável, irmãos. É inevitável terminar esta mensagem sem fazer menção do que aconteceu com Pedro. Queridos,
Às vezes você fala assim, mas irmão, como é que um homem de Deus, como é que um líder, como é que um pastor, ele vai cometer esses erros? Como é que Paulo cometeu o erro de não ter misericórdia? Não, você está pregando heresia. Não estou não, irmão. Vocês lembram de Pedro? Pedro andava com Jesus. Pedro andava, ele foi treinado por Jesus. Paulo teve um encontro com Jesus no caminho de Damasco. Paulo teve experiência com Jesus, mas depois que Jesus subiu. Pedro não. Pedro conviveu com Jesus quando ele estava aqui, quando ele estava como homem. Jesus veio à terra como homem. Jesus morreu para nos reconciliar. E Pedro, num momento, irmão, Jesus perguntou para os discípulos, quem o povo diz que eu sou? Ah, Senhor, uns dizem que o Senhor é Elias, outros dizem que o Senhor é Jeremias, outros dizem que o Senhor é João Batista. Mas e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Pedro disse, o Senhor é o Messias, o Senhor é o Filho de Deus. Jesus disse, Pedro, quem te revelou isso foi o Espírito de Deus, foi Deus, foi o Pai quem te revelou, Pedro. Momentos depois, Pedro vacila e deixa Satanás usá-lo, ao ponto de Jesus dizer, aparta de mim, para trás de mim, Satanás. Irmãos, sabe o que eu quero dizer com isso? É que pode ser um homem mais sábio, pode ser o maior pastor do mundo, mas se der brecha, irmão, infelizmente, se der brecha, infelizmente, o diabo entra e bagunça, e usa a pessoa. Então nós precisamos ter cuidado. E se nós não tivermos misericórdia, essa é uma brecha terrível, irmão. É uma brecha enorme que é dada ao inimigo. Então, queridos, nós precisamos refletir sobre isso. Eu fico pensando, quando Pedro, lá em João capítulo 21, ele decide pescar. Eu imagino passando um filme na cabeça de Pedro. Pronto, acabou para mim. Neguei Jesus. E agora não dá mais para mim, eu vou voltar a pescar. E os outros disseram, alguns dos outros discípulos disseram, nós também vamos, Pedro. E Pedro, então, assumindo ali o seu fracasso, dizendo, eu vou voltar a pescar, eu vou voltar a fazer o que eu fazia, porque eu fracassei, porque para mim não tem mais jeito. Acabou para mim. Meu ministério já era. E de repente ele encontra com Jesus na praia. E Jesus o abraça. Jesus tem um momento, um diálogo com ele. E Jesus disse, Pedro, tu me ama? Amo, Senhor. Tu sabes que eu te amo. Então cuida das minhas ovelhas. Então Jesus está dizendo ali para Pedro o seguinte, Pedro, não importa o que você fez, não. Pedro, eu sou a própria misericórdia. Pedro, eu sou o próprio perdão. Pedro, eu sou o próprio amor. Pedro, eu te amo, Pedro. Eu confio em você, Pedro. Eu vou dar um voto de confiança para você, Pedro. Cuida das minhas ovelhas. Mas o que nós fazemos, irmãos? Nós dizemos que temos misericórdia, mas nós afastamos as pessoas que nos machucam. Nós rejeitamos as pessoas que nos rejeitam. Nós julgamos, e muitas vezes somos até injustos. Julgamos e condenamos. Exercemos um papel que não é nosso. Exercemos um papel que não é nosso porque o Senhor não nos chamou para sermos juízes. O Senhor nos chamou para sermos servos, servirmos uns aos outros, amarmos uns aos outros como Cristo nos amou. Reflita sobre esta mensagem. Será que eu tenho misericórdia? Será que eu vivo a misericórdia? Será que de fato eu estou vivendo a misericórdia do Senhor? Será que eu estou tendo misericórdia do meu irmão? Queridos, esta mensagem não é apenas para você. A mensagem ela vem primeiro para o pregador, para depois ela ser levada às pessoas que assistem. Queridos, reflita sobre esta mensagem e vamos procurar mudar a cada dia. Vamos pedir ao Senhor misericórdia para que nós aprendamos com Ele a termos misericórdia dos nossos irmãos e praticarmos de fato o perdão. Porque, irmãos, se nós não perdoarmos, se nós não tivermos misericórdia, Jesus disse e deixou bem claro, se você não perdoar, você não será perdoado. Se você não tiver misericórdia, você também não terá misericórdia da parte do Senhor. Irmãos, sabe o que eu penso? Algo que o Senhor nos dá, irmão, e ele é condicional, é o perdão. Se você não perdoar, você não será perdoado. O perdão que você recebe do Senhor está condicionado a você perdoar o seu irmão. Você já parou para pensar nisso? Você já parou para refletir sobre isso? Eu estava pregando em uma igreja em Taubaté, estado de São Paulo,
Uma irmã chegou comigo e disse: irmão, essa mensagem foi direta para minha inimiga. Eu falei: como assim, irmã? Ela disse: a minha inimiga estava sentada do meu lado e a palavra que o Senhor pregou foi toda para ela. Eu falei: irmã, como assim sua inimiga? Ela disse: irmão, tem uma irmã aqui na igreja que a gente não se bica. No outro final de semana eu fui convidado a pregar em outra igreja e, para minha surpresa, a cunhada daquela irmã que me disse aquilo chegou e disse: eu preciso dar um testemunho porque eu não sei se a fulana vai conseguir chegar na hora certa, e ela falou que se ela não chegasse era para eu dar esse testemunho por ela. E sabe qual foi o testemunho, irmão? Aquela mulher foi fazer um trabalho no presídio feminino e lá uma presa veio na direção dela e disse: mulher, levanta a tua mão. Ela pensou: agora eu vou ser abençoada, eu vou receber uma promessa do Senhor. A presa disse para ela: mulher, como tu ousas dizer que tu é minha serva? Se tu não perdoa fulana, disse até o nome da pessoa que ela precisava perdoar. E aquela mulher disse: como tu ousas dizer que tu é minha serva, se tu não praticas o perdão, se tu não sabe o que é o perdão? E aquela irmã compreendeu que ela precisava perdoar. Irmãos, não adianta ter título de pastor, não adianta ter título de missionário, não adianta ter título de evangelista, não adianta ter título de mestre, não adianta ter título de apóstolo, não adianta ter título de cristão, se você não sabe praticar misericórdia e perdão. Sem a misericórdia, sem termos misericórdia, nós não seremos salvos. Feche seus olhos, eu quero orar com você e orar por você. Querido e eterno Deus, Pai querido, em nome do Senhor Jesus, meu Deus, eu te peço nesse momento, meu Pai, que o Senhor, meu Deus, nos ensine a ter misericórdia pelo nosso irmão. Que o Senhor nos ensine, Pai, a perdoar. Que o Senhor nos ajude, meu Deus, a praticar a Tua palavra como ela deve ser praticada, como ela deve ser vivida. Senhor, eu te peço nesse momento, se houver alguém assistindo este vídeo, se houver alguém assistindo esta palavra, que precisa liberar perdão, que precisa ter misericórdia de alguém, meu Pai, que o Senhor possa, através do Teu Espírito Santo, Senhor, incomodar esta pessoa. Pai querido, em o nome do Senhor Jesus eu te peço, Senhor, continua falando conosco por meio da Tua palavra, continua falando conosco por meio, Senhor, do Evangelho, meu Pai. Meu Senhor da glória, nós te pedimos isso, porque, Senhor, nós sabemos que sem o Senhor nós não conseguiremos perdoar. Sem o Senhor nós não conseguiremos ter misericórdia uns dos outros. Pai, nos ajuda, Senhor, a orar o Pai Nosso sem condenação, a orar o Pai Nosso, Senhor, sem culpa, que nós possamos de fato e de verdade viver a Tua palavra em o nome de Jesus. Querido, que Deus em Cristo nos abençoe e que o Senhor Jesus seja glorificado e exaltado para todo sempre. Amém e amém.